Vamos falar sobre Cristo ou o Evangelho como um bem comum, é um bem de nós todos. Como aquilo pelo que nós todos fomos chamados e aquilo pelo que nós todos lutamos e nos esforçamos para permanecer firmes. Aquilo pelo que nós todos ajudamos uns aos outros, fortalecemos uns aos outros e crescemos uns com os outros. Amém, irmãos? Quando você está unido com alguém, certamente aquela pessoa ela não vai agradar você em tudo. Isso se refere a um colega de trabalho, a um colega de classe. Isso se refere a um cônjuge, se refere a seu filho, seus pais. Certamente aquela pessoa não vai acertar tudo. Ela não vai te agradar em tudo. Mas Deus te chamou para conviver com essas pessoas. Deus te chamou para interagir com essas pessoas. É necessário, irmãos, que você tenha sensibilidade no espírito para conseguir lidar e conseguir viver bem com essas pessoas. A unidade, ela está ligada diretamente ao amor, porque a Bíblia diz, irmãos, que se você não tiver amor, tudo aquilo que você tem não serve para nada. Amém? Você não consegue andar unido com alguém se você não amar aquela pessoa. E quando você ama aquela pessoa, sabe que a Bíblia diz, irmãos, que o amor, ele cobre multidão de pecados. Quantos já ouviu falar que o maior amor aqui na terra é o amor de mãe? Você já ouviu falar isso? E você já ouviu uma mãe falando do seu filho? Ela diz, meu filho é uma bênção. O meu filho é uma bênção, é um menino estudioso. É um menino sério, é um menino, sabe, educado. E às vezes o menino nem é tudo aquilo. Mas o amor cobre multidão de pecados. Entende isso? E porque o amor cobre multidão de pecados, você sabe que aquela pessoa tem falhas, mas você aprendeu a conviver com aquilo, e você prefere ficar com as partes boas que aquela pessoa tem. Amém, irmãos? Nós sabemos que um tem falha aqui, outro tem falha ali, mas por causa do amor que enche o nosso coração, o amor de Deus, nós conseguimos conviver com as pessoas. Porque se o amor de Deus não estiver em nós, queridos, então nós estamos sim perdendo tempo, então nós estamos sim com problemas. Por quê? Porque nós teremos problemas em todos os lugares por onde nós andarmos. Quando o amor não está em nós, então nós se preocupamos sempre com nós mesmos. E não conseguimos nos preocupar com o outro, não conseguimos ter sensibilidade com o outro. Aleluia. Sabe, querido, certa vez, eu não estava lá, mas eu vi. Um povo nosso, da nossa igreja de Santos, eles foram a uma conferência, ainda era em Atibaia, as conferências de ministros. E Simon Potter, guiado pelo Espírito, ele chamou toda a igreja de Santos naquela época. E disse, venham aqui, eu vou ensinar a vocês como vocês devem andar. E fez um círculo, Rivaldo, vem cá que você vai me ajudar, você é muito alto, mas a sua habilidade ajuda a minha fraqueza. E ele fez um grande círculo e fez com que todos fizessem isso. Força, Rivaldo, força. Quem tenta vir aqui e tentar soltar? Ele disse, unidade é isso. E ele declarou sobre a igreja de Santos uma unidade tal que ninguém conseguia quebrar. Amém. E ele fez exatamente isso aqui é uma corrente. Não tem como, irmãos. Você pode tentar vir aqui, mas você não consegue. E eu ainda faço uma apostinha com você. Um cabo de guerra aqui, ninguém vai conseguir soltar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos ligados. E sabe o que é estar ligado, irmãos? Você vai pregar comigo hoje, fica aí um pouquinho. Sabe o que é estar ligado, irmãos? É eu me importar com Ele. É a vida dEle. É importante para mim. E a minha vida é importante para Ele. É eu estar cobrindo as fraquezas dEle. Para que ninguém perceba essa fraqueza, então eu cubro. Aquilo que Ele não sabe fazer e eu sei, eu vou fazer. Para que nós dois, andando juntos, fomos nós quem fizemos. Nós fizemos juntos. E a minha fraqueza Ele vai cobrir, Ele troca a lâmpada lá em cima para mim. E para todos os efeitos, nós trocamos, porque nós estamos unidos. Amém. Nós estamos ligados.
E andar ligado, irmãos, no mesmo parecer, na mesma disposição mental da qual o pastor Bud sempre nos ensinou. Não é simplesmente nós estarmos juntos, nós já aprendemos isso com o saco de batatas. Não é simplesmente nós estarmos juntos, mas é nós estarmos completamente ligados, a ponto de eu estar na minha casa me perguntando, rapaz, como será que está o Levi? Pode sentar, filho, obrigado. A ponto de você estar na sua casa e lembrar e dizer assim, vou dar uma ligadinha para o Henrique. E aí, cara, como é que você está? Você está bem? Estou. Eu só liguei para saber disso. A ponto de nós estarmos em casa e de repente tirarmos 10 minutos de oração pelo Jaziel. Pastor, do que você está falando, por favor? Irmãos, eu não vou perguntar para você. Quantos aqui já parou para orar pelo Jaziel? Ele vai ficar constrangido. Saber o tanto de gente que ora pela vida dele. Mas sabe, irmãos, que nós deveríamos sim fazer essas coisas. Unidade é estar nisso. Ei, Jaziel, eu oro para que a sua esposa seja excelente. Para que seja uma mulher temente ao Senhor. Em nome de Jesus, ela vai chegar e vai ser encontrada por você. E você vai achar um bem. E vai viver uma vida de paz em um casamento glorioso. Mas por que eu me importaria com isso? Eu tenho minha esposa. Eu creio, Jaziel, que vai ser do modo pelo qual eu falei. Por que, irmãos? Porque Cristo se importa com ele. Então eu me importo com ele. Porque Cristo se importa com a tua luta, Vilma. Então eu me importo com a sua luta. Ah, mas é a sua obrigação, você é pastor. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos fazer. Mas se nós temos um bem em comum, querido, se nós temos algo em comum entre nós, então nós devemos lutar juntos, pelo mesmo objetivo. E qual é o nosso objetivo, irmãos? Eu nunca quero ouvir falar que Jaziel se afastou do Evangelho. Eu não quero saber que alguém tropeçou no meio de nós. Eu não quero que ninguém caia. Porque o meu objetivo é também o objetivo de Cristo. E nós, a igreja, estamos ligados a Cristo. Jesus é o centro. Mas nós estamos ligados a Ele. E o maior propósito de Deus foi que a sua igreja alcançasse essa unidade plena. Para nós andarmos juntos. Não me importa se o meu casamento está bem, eu quero cuidar do seu. Eu quero saber como está o seu. Não me importa se as minhas finanças estão ruins ou boas, eu quero saber das suas. E eu quero me alegrar quando você comprar aquela BMW. E eu quero dançar com você. Aleluia. Unidade, irmãos. Na unidade nós não nos entristecemos quando alguém é promovido. Pelo contrário, dançamos com ele. Porque quando um de nós é promovido, todos são promovidos com ele. Porque nós somos um corpo. Se um é exaltado, então todos são exaltados com ele. Nós estamos ligados, irmãos. E se nós não estamos ligados, então nós precisamos nos ligar, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Aleluia. Cristo estabeleceu a igreja. Você pode colocar na tela para mim, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, por favor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros. Presta atenção que só aí já tem uns e outros, já percebeu? Que só nesse primeiro texto já tem uns e outros. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Ou seja, irmãos, nós não somos tudo, precisamos uns dos outros.
Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem que haver unidade, irmãos. O que seria da igreja se o apóstolo fosse lá, irmão, cheio da unção, e estabelecesse uma igreja e preparasse um lugar? Glória a Deus. Mas se não houver um pastor, o que vai ser daquela igreja? E o que seria da igreja se o evangelista fosse lá e ganhasse 1 milhão de almas? E depois não tivesse ninguém para ensinar aquelas pessoas o caminho? Seriam bebês lançados fora. Porque se nós não ensinarmos para ele o que ele vai fazer, ele não sabe nem sair do chão. Mas ele já nasceu, mas não sabe o que fazer. Se der pedra na mão dele, ele põe na boca. Se der um prego, ele faz a mesma coisa. Porque embora nasceu, não sabe o que fazer. O que seria, irmãos, do povo, se Deus enviasse para nós evangelistas, mas não enviasse mestres, pastores, que fosse instruir? Então ele estabeleceu uns para isso, outros para aquilo. Verso 12, por favor. Com vista ao quê? O aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Diga, corpo de Cristo. Verso 13, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Diga, unidade da fé. Você entendeu o propósito? Deus estabeleceu, irmãos, a igreja. Deus estabeleceu apóstolos. Deus concedeu dons aos homens. Com vista ao quê, irmãos? A unidade da fé. Que unidade é essa? É todos nós falando as mesmas coisas, andando no mesmo espírito, no mesmo parecer, na mesma disposição mental. Irmãos, se nós estivermos alinhados nisso, aí nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Quer ver? Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas você percebe, irmãos, que ele estabeleceu uns para isso, outros para aquilo, mas o intuito de Cristo foi promover a unidade da fé. Por quê, irmãos? Porque a igreja é algo engraçado, porque tem todo tipo de etnia, tem todo tipo de pensamentos diferentes, caráter que foram formados de forma diferente, nível social diferente. Tem pessoas na igreja que quando você fala um número chamado 1 milhão, as pessoas falam, aham. Outros falam, uau, que número alto. Porque 1 milhão para alguns é muita coisa, para outros é só 1 milhão. A igreja, nós temos níveis de pessoas, nós temos classe social, nós temos pensamentos diferentes, pessoas que foram criadas de um jeito, pessoas que foram criadas de outro. Então a nós foi estabelecido, irmãos, que andássemos em unidade. Porque na unidade a gente pode fazer as coisas acontecerem. Eu falei um pouco ontem sobre unidade. E eu disse, irmãos, se uma compra de R$2.000 para mim pode ser caro, para nós todos é tão barato. Quantos concordam com isso? Vamos comprar um teclado novo, custa R$4.000. Rapaz, para mim não dá não. Mas para nós todos é tão barato. Então você percebe que na unidade nós podemos fazer coisas grandes se quisermos. Se nós estivermos andando unidos, irmãos, nós podemos promover coisas grandes. Eu estou precisando reformar o meu telhado. Você já viu uma pessoa reformando um telhado sozinha? É difícil, não é? Um tem que dar a telha lá embaixo e o outro puxar a telha aqui em cima. Mas eu preciso tanto, eu estou com uma goteira em cima da minha cama, em cima da minha cabeça, e eu estou passando por isso há 3 meses, e eu preciso tanto reformar o meu telhado. E de repente você não tem condições financeiras para contratar a mão de obra para isso. Mas sabe que se todos nós formos lá, vai ser tão fácil para nós.
os homens carregando as telhas, as mulheres fazendo os macarrão, e a gente faz o telhado e come macarrão juntos. E que coisa boa, que dia agradável. Aquela goteira que perturbava o sono de um dos nossos, perdeu. E nós que ganhamos com isso, irmãos, nós ganhamos tudo. Porque unidos nós resolvemos tudo. Porque unidos nós podemos tudo. Unidos nós podemos fazer e acontecer. Unidos, irmãos, o diabo não pode conosco. Porque a Bíblia diz que quando dois, que é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então não adianta o diabo tentar derrubar um, porque o outro vai ajudar a levantar. Se tiverem dois dormindo, então um aquece o outro. E se tentarem pegar um, os dois lhe resistirão. Imagina só, irmãos, a igreja toda resistindo uma só situação. Toda a igreja dizendo: diabo, ali você não vai tocar, diabo, aqui você não vai tocar, diabo, essa pessoa pertence ao Senhor e você não pode tocar. Amém. Imagina toda a igreja ligada, irmãos. Mas quando é que ligamos? Muitas vezes quando é os nossos filhos. Aí choramos, oramos, buscamos ao Senhor, pranteamos e dizemos: Pai, eu preciso tanto da sua ajuda. Mas e quando é os filhos dos outros? Se nós estivermos ligados, irmãos, o diabo não vai tocar nos nossos filhos. Amém. E se você nunca orou por Julinha, por favor, comece hoje. Amém. Eu preciso da sua oração pela vida dela. Amém, irmãos? Eu oro por ela, temos unidade, nós oramos por ela. Mas se você pegar comigo, meu irmão... Julinha é missionária, irmãos. Julinha pertence ao Senhor. Julinha vai ganhar o mundo para Cristo. Essa é a minha fé falando. Mas se você pegar junto comigo, vai ser mais rápido. Se você pega junto, o passaporte já está comprado. Amém, irmãos? Essa é a questão, irmãos. Nós precisamos pegar juntos naquilo que nós estamos crendo. Para que nós estamos crendo? O que nós estamos trazendo aqui? Ei, nós queremos oração. O irmão Cristiano pediu oração pela vida do Vinícius. E nós vamos ligar aqui hoje, nós vamos orar juntos pelo Vinícius. E o diabo não vai mexer na saúde do Vinícius. Por quê? Porque nós vamos comprar essa briga, meu irmão. Nós vamos comprar essa briga. Isso agora já pertence a nós, já é uma questão nossa, não é mais uma questão dele, é uma questão nossa. Ganhamos o Vinícius. Amém, irmãos? Trabalhamos por um bem comum. E nós não vamos perder. Salmo 133, por favor, todos conhecem. Mas eu não vou deixar de ler, porque você conhece. Oh, como é bom. Diga, como é bom. Viu como o texto começa? Como é bom. O salmista, na verdade, ele faz canções com as suas orações, não é assim? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Percebem, irmãos, que no texto não está junto. No texto não está dizendo: como é bom e agradável viverem juntos os irmãos. Porque hoje eu estava trabalhando lá na João Pessoa e eu estava junto de um monte de gente, mas certamente eu não estou unido com eles. Como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Unidos, não é junto. Nós podemos passar uma vida juntos sem estar unidos. Porque, irmãos, junto não quer dizer que estamos unidos. Unidos quer dizer que nós podemos qualquer coisa. Juntos é aqui. Estamos juntos. Mas unidos é ligados, irmãos. É ligados por pele, é ligados por sangue. Ligados um com o outro. Se importando um com o outro. Intercedendo um pelo outro. Combatendo o bom combate da fé, não somente por você, mas também pelos outros. Percebe que o mesmo apóstolo Paulo que disse a Timóteo: Timóteo, combate o bom combate. É o mesmo que disse: antes de tudo,
eu quero que você faça a oração. Antes de tudo, que se faça oração por quem? Por todos os homens, pelos reis, pelos governadores. Antes de tudo, que se faça oração. Por quê? Antes de tudo, você deve se importar com eles. Você deve se importar com os reis, você deve se importar com os governadores, e você deve se importar com todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se é desejo de Deus e eu estou ligado com Deus, então também é o meu desejo. Amém, irmãos? Se é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e sejam cheios do pleno conhecimento da verdade, e se nós estamos ligados com Deus, logo, esse é o nosso desejo, irmãos. O nosso desejo não é encher a igreja. Se você pensa isso, você está pensando errado. O nosso desejo é encher pessoas. O nosso desejo é ir atrás de pessoas. O nosso desejo é comprar a briga deles. O nosso desejo é chamar eles para perto. Ligar eles naquilo que nós estamos ligados, porque nós sabemos que se eles estiverem inseridos nisso, certamente eles estarão mais fortes. Como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Verso 2. Aí ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Fica claro, irmãos, nesse texto. Eu leio com você e falo de novo, e de novo, e de novo. Fica claro nesse texto, versículo 4, por favor. Ou melhor, deixa aí mesmo. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Fica muito claro qual o propósito de Deus ao nosso respeito. Fica muito claro qual o propósito de Deus a respeito da bênção dele descendo. Quando nós nos importamos conosco mesmo, irmãos, a bênção não desce. Mas quando nos importamos uns com os outros, a bênção, ela vem sobre nós. Eu vou abrir um texto aqui que eu não tenho certeza qual é o versículo, mas é Romanos capítulo 16. Paulo fala algo importante, irmãos, em Romanos 16. Ele está dando as últimas saudações aos romanos. E aí no último capítulo, no capítulo 16, ele fala algo precioso sobre divisão. Diga: divisão é mal. Divisão é mal. Eu vou encontrar o versículo aqui, eu já falo para você. Aleluia. Na minha Bíblia eu acho tudo. É isso mesmo? Tá ligada comigo aí, Michele? É isso mesmo. Glória a Deus. É bom pregar com gente mais sábia do que a gente por perto. Aleluia. Ele diz no versículo 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo. Diga: desacordo. Não tem como você andar em desacordo e não provocar divisões. Não tem como. Se você estiver de acordo com o seu cônjuge, no mínimo você vai falar para sua mãe. E aí vai ter duas pessoas que não gostam mais dele. Ou dela. Então presta atenção, ele diz: eu rogo que vocês notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Note bem e se afaste das pessoas que andam em desacordo, porque se elas não estiverem ligadas, se elas estiverem caminhando sozinhas, elas vão puxar você para isso e logo se tornará uma facção dentro da igreja. Verso 18, por favor. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Quando, irmãos, nós não estamos ligados com o propósito de Deus, quando nós não estamos ligados um com o outro, porque é o propósito de Deus, então nós estamos servindo não é a Cristo, e sim ao nosso próprio ventre, porque são os nossos pensamentos, é o nosso jeito de agir.
A luta é por nós mesmos. O time sou eu mesmo. Não é mais a equipe, sou eu. E então os meus pensamentos eu começo a passar para outros. E a Bíblia diz, olha, note bem essas pessoas. Porque não é a Cristo que eles servem, sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos incautos. Ou daqueles que não têm conhecimento. Verso 19, por favor. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quantos gostaram desse texto? Quando nós estamos ligados, irmãos, quando nós estamos em unidade, não permitindo, diga, eu não vou permitir que escândalos e contenda entre no nosso meio. Quando nós estamos ligados, irmãos, uns com os outros, nós não permitimos isso. Nós não vamos permitir. Eu não vou permitir que ninguém fale mal do Rivaldo para mim. Se falar, chegou atrasado, porque Deus já falou bem dele. Amém, irmãos? Pastor, Deus já falou bem dele? Sim, Deus falou que mandou o filho dele por causa dele. Deus falou que o amou de tal maneira. Foi isso que Deus falou para mim a respeito dele. E falou para você também. Deus falou que o redimiu, que o aceitou. Então nós não podemos permitir algumas coisas entrar, irmãos. E aí fica fácil. Em breve, o Deus da paz esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Irmãos, aonde não tem divisão, aonde não há contendas, Satanás é esmagado. Ele não acha brecha, irmãos, ele não acha lugar. Eu fico pensando, queridos, na Arca de Noé. Todos conhecem o texto de Noé? Gênesis capítulo 6. A Bíblia começa a falar a respeito da arca, a respeito dos acontecimentos, a respeito do dilúvio. E diz que Deus achou um justo. Encontrou Noé, um justo. E por causa de Noé, salvou-se 8 pessoas. Mas o diabo ainda achou brecha lá no meio dos 8. No meio dos 8 ele achou um que descobriu a nudez do próprio pai. Ele achou um que se achava mais esperto. Então quando o pai bebeu e embriagou-se, ele foi lá e descobriu a nudez do pai. E não se conformando com isso, ele chamou os outros. E disse, olha lá, papai está nu. Irmãos, nós não fomos chamados para essas coisas. Deixa eu falar algo para você, se o teu irmão falhar, cubra a falha dele. Pastor, nós vamos encobrir pecado? Não, nós vamos encobrir a pessoa. Porque nós amamos a pessoa. Eu fico imaginando, irmãos, se Deus expôsse todos os nossos pecados. Como seria interessante o culto, não seria? Espírito de profecia na igreja, e Deus começa, ó, você é isso, você é aquilo. Que culto maravilhoso seria, não seria esse? Eita, meu Deus. Irmãos, Deus faz assim? Diga, graças a Deus. Ele não faz assim. Isso seria profetada. Isso seria o diabo, porque o diabo gosta de expor as pessoas. Deus não expõe pecado. Deus elimina o pecado, Deus abomina o pecado e Deus ama a ponto de cobrir pecado. Mas às vezes, irmãos, nós nos achamos tão santarrão. Rivaldo caiu. Estou usando o Rivaldo porque ele está aqui na frente, tá? Rivaldo caiu, tropeçou. Então, para eu me mostrar melhor do que ele, eu faço questão que todos saibam. Para que vocês entendam que eu sou melhor do que ele. Mas não, irmãos. Se ele pecou nas finanças, eu peco na língua. Nenhum de nós é perfeito, irmãos.
Então não permita que ninguém fale do seu irmão para você, cubra ele. Cubra ele, irmãos. Não estou dizendo para você concordar com o pecado, não concorde nem com os seus. Se você não concordar com os seus, já é o bastante. Não estou dizendo para você concordar, não, viver pecando é normal, não. Eu falo sempre, não misture liberdade com libertinagem. Você é livre para fazer o que quiser. Não seja libertino para fazer de qualquer jeito. Amém, irmãos? Mas cobrir um ao outro é nossa obrigação. Como cristãos, não viver por aí falando dos outros. Romanos capítulo 2, por favor, e versículo de número 1, põe na tela para mim. Romanos 2, 1. Portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Diga indesculpável. Indesculpável. Você percebe o que a Bíblia diz a respeito daquele que julga os outros? Você percebe que a mesma Bíblia que diz que se você peca, você pede perdão a Deus e Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados. Mas em Romanos capítulo 2 ele diz, portanto és indesculpável, aquele que fica julgando os outros. Nós não fomos chamados, irmãos, para julgar as pessoas. Deus é o nosso juiz. Diga, Deus é o nosso juiz. É Ele que julga, queridos. Por quê? Porque nós julgamos aos outros e depois nós passamos pela mesma situação. E quando passamos pela mesma situação, muitas vezes agimos da mesma forma. Quantos aqui já foi criança? Quantos já foi adolescente? Eu gosto de pegar no pé de adolescente. Porque é o adolescente que pensa que sabe tudo. Não é assim? E aí ele diz, minha mãe é muito chata. Minha mãe não deixa eu ir para lugar nenhum, é muito chata. Aí passa um tempo, abençoado casa, aí tem filho, e aí se torna chato. Porque faz exatamente do mesmo jeito. Meu pai não deixa nem eu sair do portão. Essa é para você, Julinha. Pega a visão aí. Meu pai não deixa nem eu sair no portão. Muito chato. Vai ter filho. E aí vai ser chato também. Quando julgamos aos outros, irmãos, nós caímos nas mesmas coisas. Não podemos fazer assim, queridos. Não fomos chamados para isso. Vamos continuar esse texto para nós discorrer mais um pouco sobre isso. Verso 2, por favor. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Continuam. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Prossiga. Ou desprezais a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Isso é só para uma pessoa que julga os outros, irmãos. Aleluia. Verso 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não fica preocupado não, que Deus vai dar a cada um segundo o seu procedimento. E aí ele diz no verso 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 8, mas ira e indignação aos facciosos, que detêm a verdade, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Verso 9, tribulação e angústia virá sobre a alma de qualquer homem que pratica o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Verso 10, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus, verso 11, não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas.
Deus nos amou, irmãos, por completo. Não existe o filho predileto de Deus. Eu não posso procurar entre vocês, pai, qual será o seu predileto hoje? Não, o Caio está fazendo rema. Ele está indo para o rema na segunda-feira, e ele está vindo na igreja na terça, ele é o teu predileto, Senhor. Não. Então quem é? Ninguém. Não, mas fulano está pecando. Está em pecado, pastor. Então certamente o Caio é o predileto de Deus, e esse fulano, não, irmãos. Deus nos ama, e Ele nos amou de tal maneira. E é por isso que nós precisamos entender uns aos outros, irmãos, e não importa o quanto aquela parte do corpo pareça insignificante, não é. Nós somos um corpo. Membros uns dos outros. Você pode repetir isso? Membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, irmãos. E aí a Bíblia ela é muito clara quando fala a respeito do corpo. Ei, a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Do mesmo modo, o pé não pode dizer para a mão, ei, eu não preciso de você. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Agora, se nós estivermos em unidade, irmãos, nós vamos correr velozmente. E sabe o que vai acontecer? O corpo vai todo junto. Não tem como o pé correr e a mão ficar. Vai correr tudo junto. Todo mundo vai chegar, irmãos. Todo mundo vai chegar e nós vamos chegar juntos. E quando nós chegarmos, nós vamos chegar juntos e nós vamos chegar com força. Porque juntos nós conseguimos muito mais. Amém, irmãos? O Caio citou uma fala do Edilson de Lira. Edilson de Lira está falando por esses tempos sobre nós é melhor do que eu. Ele está com um tema aí, não sei se foi um estudo ou uma conferência que ele deu, não sei, que chama Nós é melhor do que eu. E certamente, irmãos, nós vamos mais longe do que eu. Nós alcançaremos lugares muito mais altos do que eu. Eu não vou a lugar algum, irmão, sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. E assim nós crescemos. E nós vamos crescer. E não haverá fraqueza no nosso meio que não seja coberta por todos. Eu quero que você grave as palavras que eu estou falando agora no seu coração. Não haverá fraqueza em nós que não seja coberta por todos. Não haverá nudez que não será coberta. Não haverá fracasso no nosso meio, irmãos, porque juntos nós não podemos perder. Nós estamos ligados. E o nosso centro é Cristo. Se Ele é o Todo-Poderoso e Ele nos chamou para andar junto com Ele, então nós vamos andar juntos com Ele. E nós vamos progredir. Aleluia. Eu quero que você olhe para alguém do seu lado e diga: a tua luta é a minha luta. E a tua vitória é a minha vitória. Amém, irmãos? Eu sei que você vai prosperar, irmãos, e eu vou prosperar junto com você. Eu sei que você vai vencer. Em tudo que for travado, irmãos, você vai vencer. E eu vou me alegrar e vou dançar junto com você. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Agora, em contrapartida, nós precisamos deixar, irmãos, as meninices de lado. E quando um de nós for promovido, nós precisamos vibrar juntos. Quando um de nós crescer, nós precisamos crescer juntos. Nós precisamos nos alegrar juntos. Deixando, irmãos, o nosso próprio eu, às vezes. Nós não fomos chamados para servir ao nosso próprio ventre, queridos. Nós servimos a Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Estamos todos ligados, queridos. Estamos todos ligados. No mesmo parecer e na mesma disposição mental, sem deixar nada de fora, todos juntos. Quem anda em unidade não reclama do outro.
Quem anda em unidade não desanima por causa das atitudes do outro. Porque é fácil fazer isso, queridos. Olha, minha esposa está me agradando, não. Nem lavando a louça do jeito que eu gosto, ela está. Então fica fácil para a gente desanimar. Olha, meu esposo nunca mais falou que me ama. Diga para ele. Ei, diga que me ama. Tá balançado nele assim. Diga que me ama. Mas não desanime, queridos. Não desanime. Por quê? Porque vocês estão juntos. Porque nós estamos ligados. Mas é mais fácil para nós ficar de bico e reclamar. Irmãos, Deus não se agrada de murmurador. Você sabe o que aconteceu com os murmuradores? Eles caminharam 40 anos no deserto. Alguém quer viver no deserto aí? Para o resto da vida? Caminharam 40 anos no deserto. Havia uma promessa de Deus. Ei, a promessa é: vocês vão entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, queridos. Se quiserdes e me ouvirdes, então vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se rejeitar, não vou nem falar para você, tá? Vou parafrasear. Você vai morrer no deserto. Porque foi isso que aconteceu com os murmuradores. Eu fico imaginando, irmãos, tantas coisas para serem destravadas nas nossas vidas. Mas coisas precisam ser destravadas dentro de nós primeiro. Amém. Aleluia. E quando coisas forem destravadas dentro de nós, você vai ver que a terra prometida estava logo ali. Era só mais um passo ou dois. E você vai alcançar, irmãos, porque há um desejo de Deus que você alcance. Deus criou você para prosperar. Deus criou você para dar certo. Ele se compraz na prosperidade do seu servo. Deus se alegra quando você prospera, irmãos. E nós vamos nos alegrar juntos, porque você vai prosperar. Porque eu sei que essa palavra está enriquecendo você e abençoando sua vida. Amém. Unidade, irmãos, é nós andarmos juntos naquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando você aprender aqui, mediante a palavra de Deus, aí você vai passar a ter unidade na sua casa. Eu não falo isso, irmãos, como quem é perfeito, não. Eu estou correndo para a perfeição. Eu estou correndo para a perfeição ainda. E ainda tem coisas que eu preciso andar em unidade dentro da minha própria casa. Para que as coisas destravem, para que tudo solte. Preciso melhorar muito, e eu sei que você também. E se nós já entendemos isso, nós vamos correr atrás para melhorar. Amém, irmãos? Há um desejo de Deus que nós estejamos ligados, uns com os outros, ligados a Ele. E assim tudo vai bem. Amém? Queria que você ficasse de pé comigo. Eu quero chamar a Cristiano aqui na frente, por favor. E se você tiver uma demanda, irmão...